Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, lá no Novo Testamento. Nós não sabemos se foi Paulo, se foi Lucas que escreveu a carta aos Hebreus, porque as características de escrita são de Paulo ou de Lucas. Lucas, que era discípulo do apóstolo Paulo, e que também escreveu o Evangelho segundo Lucas. Então, para os gregos, aliás. Carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. O título dessa mensagem, eu sempre escrevo o título, mas dificilmente eu digo para vocês o título, né? Só quando vai a postagem na próxima semana. Quando eu esqueci de voltar. O título da mensagem. Quando eu esqueci de voltar. Hebreus 12, versículo 1 ao 4, diz assim a minha tradução. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Amém? Assente-se, por favor. Eu preparei essa mensagem ontem, e ontem eu estava assistindo um filme. Eu não sei se você aqui já foi num cruzeiro. Eu nunca fui num cruzeiro. Tá? O máximo que eu assisti foi um jogo do cruzeiro, mas eu nunca fui num cruzeiro. O máximo que eu fui foi em Guaratuba, atravessando de balsa. E olha lá ainda, e faz tempo. Mas eu conversava com um aluno de teologia meu, e ele trabalhou num cruzeiro na Europa, Grécia. Ele contou para mim como é que foi e tudo mais. E no filme relatava um grupo de pessoas que ia também para um cruzeiro. E de repente eles paravam em uma cidade, se não me engano eles pararam na Turquia, e ali foram fazer um turismo, ou algum lado de lá, e foram fazer um turismo ali. Não sei se é a Turquia ou qual país que era, mas quando eles estavam ali, alguns deles se perderam nas compras que estavam fazendo. Se distraíram. O navio, ele para de manhã e num período da tarde ele sai. Quem estiver no navio, está. Se não tiver, perdeu a viagem. E esse grupo de pessoas que estavam ali, alguns deles esqueceram do horário, se distraíram e não entraram no barco mais. Isso me fez refletir muito sobre o momento de fortes emoções que estamos vivendo. Porque o momento que estamos vivendo exige que trabalhemos mais, exige que participemos mais das redes sociais, que cuidemos melhor da nossa saúde, vida fitness. E como nos livros de Salomão, o livro que nos ensina, me veio uma frase na cabeça: nós não devemos estacionar nas fases da nossa vida. O que eu entendo é que se o navio estacionou para você adquirir algo, para você acrescentar algo na sua vida, cuidado para você não perder o retorno. O que eu estou querendo dizer é que muitos estacionaram na fé e agora, ou até agora, não conseguiram se movimentar mais, não conseguiram voltar mais. Mais ou menos assim: Senhor, eu só estou dando um tempo no ministério ou na fé, porque agora eu estou com muita dívida, está complicado, então eu preciso trabalhar fora. Ô Senhor, eu preciso de um tempo de qualificação, eu preciso agora entrar na faculdade, então isso vai dificultar muito para mim. Tá? Então eu preciso me distanciar um pouco, Senhor.
Ah, Senhor, eu casei agora, estou no começo do casamento, então eu queria aproveitar um tanto o meu casamento, ou minhas crianças estão pequenas, tá? E o que acontece depois? Depois de um tempo, se encontra atolado em um estilo de vida que se distancia cada vez mais do céu. Está fazendo de um lugar passageiro uma morada. Não querem confessar o fato de que se perderam, naufragaram na fé, estão atolados com as 4 rodas na vida espiritual. Talvez eu me dirijo hoje a alguém que parou de crescer espiritualmente, parou de se desenvolver na fé, comete iniquidade porque cai nos mesmos pecados sempre. E chega um momento em que nós levamos um tranco do Espírito Santo, um empurrão que nos põe em movimento de novo. E que hoje eu espero muito que o Espírito Santo dê-lhe um empurrão em direção ao céu, o empurrão de Deus que irá colocar você em movimento novamente. Olha só, com a pandemia, muitos estacionaram na fé também, deixaram a comunhão esfriar, pararam de vir nos cultos, pararam de se envolver nos discipulados e tudo mais. Não podemos fazer encontrões, nem retiros, nem tantos trabalhos que nós estávamos muito acostumados. Mas alguns estão tentando ganhar a vida, mas estão perdendo a vida, se não se voltarem para a fé, se não se voltarem a ter comunhão. Hoje, se você estiver escutando essa mensagem, é hora de voltar ao movimento. Você é soldado de frente de batalha. E se você não estiver em frente de batalha, você vai subir no palácio, vai ver o que não é para ver, num fora de hora, pensar o que não é para pensar e fazer o que não é para fazer. Depois vai estar atolado numa série de situações. E nesse texto da palavra de Deus, nós percebemos pelo menos 3 princípios que devemos observar para que esse mal tão sutil, tão sagaz, não nos envolva. Eu espero que esses pontos te ajudem a vencer na corrida da fé. Amém? Amém. Primeiro ponto, para quem ancorou, para quem parou aí, para quem estacionou. Primeiro ponto que me chama a atenção aqui. O versículo 1 diz que estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Primeiro ponto que eu observo, para não atolarmos na fé, é olhar para a nuvem de testemunhas. Essa é, na verdade, uma nuvem de inspiração. Se você ler o capítulo 11 do livro de Hebreus, tá, da carta aos Hebreus, um capítulo antes desse do que nós lemos, você vai perceber que ali está os heróis da fé. Homens e mulheres que superaram desafios sobre-humanos. Há um versículo que diz que o mundo não era digno deles. Eles se tornaram referência em fatos para que eu e você não venhamos desanimar quando as forças parecerem contrárias. Esses dias, eu estava num jantar dos professores de teologia, lá no Madalosso, estava lá com os professores, pagaram um jantar dia 15 agora de outubro, foi dia dos professores, estávamos lá. E de repente quem veio conversar comigo foi o pastor Carlos do Espírito Santo e o pastor Alcione, já são dinossauros já nas cursos de teologia. E eu lembro que em 2002, o pastor Carlos, ele foi o meu professor de teologia. O pastor Alcione também, 2002, 2003. E eu lembro que nessa conversa, o pastor Carlos do Espírito Santo chegou para mim e falou, então, como é que você está, Carlão? E eu chamo ele de Carlão, ele me chama de Carlão, mas ele é Carlão. Ele dá 2 de mim. Eu olhei para ele e falei, você parece insegurança da Mil, do sistema. Você parece segurança lá daquelas épocas lá, desse tamanho, o dedo de Milhopan, né? Não fecha a gola, aqui tamanho 5, tamanho 6, não fecha. E deu risada. Ele falou, e daí, pastor, como é que está? Ele falou, pastor, assumi a quadrangular lá, ali de Cascatinha, em Santa Felicidade. Rapaz, estamos enfrentando, você sabe como é que é, né? Luta em cima de luta, situação em cima de situação. Mas estamos firmes ali, pastor, firme. Tá? A gente não tem um músico, a gente não tem ninguém ali assim para ajudar. Bem da verdade. Eu falei, pastor, eu sei bem o que é isso. E ele falou, pois é, eu estou vindo falar contigo porque eu sei bem
o que você passou, eu já escutei você falando, falou para mim, já escutei você falando de algumas coisas. E eu percebi que ele foi meu professor, mas que eu tinha me tornado uma referência para ele nesse ponto. E eu pensei, esse homem precisa escutar da importância dele. Porque dependendo do que você está passando, você fica intimidado pelos desafios. Por mais que você saiba das coisas, teoricamente, você sempre está enfrentando algum desafio novo. E eu olhei para ele, para sua esposa, a pastora Alessandra, e eu falei, pastor, deixa eu contar um negócio para você. Eu lembro uma vez que o senhor me contou que simplesmente numa madrugada, o senhor foi acordado entre 3 e 4 da manhã com dor no rim. Foi para o hospital, resultado, pedra grande nos 2 rins. E o senhor contou que recebeu Buscopan composto, tomava medicamento, aquela coisa toda, mas possivelmente tinha que fazer cirurgia. Possivelmente não, deveria fazer uma cirurgia, porque as pedras eram grandes demais. Mas que as pedras doíam sempre de madrugada. Então o senhor pegou, já que estava de madrugada e ficava andando de lá para cá, porque quem já teve pedra no rim sabe que não tem posição, né? O inferno é feito de pedra no rim, eu sempre falo isso. Parece que alguém, para não contar, falar outra coisa aqui, parece que alguém enfia um dedo no teu olho e fica pressionando aquilo, e fica pressionando cada vez mais, pressionando. Não tem posição que você fique da dor, não tem. E ele contou que ele andava na casa para lá e para cá. Os dias foram se passando e ele pensou, bem, já que eu estou sempre das 3 às 4, das 3 às 5 da manhã, de pé para lá e para cá, eu vou começar a interceder. Eu vou começar a interceder e orar por pessoas que o Senhor vai... E ele começou a montar um caderno de intercessão. Logo depois, a sua esposa, porque se um casal, alguém está sofrendo, o outro, se alguém não dorme madrugada, já incomoda o outro que também não dorme. Começaram a levantar de madrugada, ele tinha um despertador nos rins e começava a interceder por pessoas. E ele falou que semanas foram se passando. E simplesmente um dia, ele estava orando e a dor passou. Quando ele foi fazer mais exames, ele não tinha pedra nenhuma em nenhum dos rins. Foi um milagre. E eu pensei comigo, glória a Deus. Pensei comigo, se algum dia, pensei só, não falei isso, não externizei assim. Se algum dia eu tiver pedra no rim, eu quero ser curado igual ele foi curado. Guardou isso no meu coração. Passado alguns anos, eu estava numa maca, num lugar, acho que lá em Pinhais, né, Marlene, aquele lugar? É Pinhais, aquele? São José dos Pinhais. Estava lá no corredor, já estou a história, né? Bolorando ali, com dor e coisa e tal. Não adianta eu tomar morfina, né? Para mim é só Buscopan. E daquele jeito, e eles dão-lhe morfina, e eu morrendo de dor, e eu pensei, lembrei do pastor Carlos do Espírito Santo. Falei, já que eu estou aqui, com dor, não tem o que eu faça, eu vou começar a orar por esse povo aqui. E eu levantei, meio Gargamel, né? Meio Giodai, só os antigos vão saber que é, e comecei a orar pelas pessoas ali. E eu lembro que eu fui orar pelo 5º menino, 6º, que estava ali, a 5ª pessoa, orei por ele e simplesmente aquela dor sumiu. Parece que uma cólica passou, sumiu. E eu já tinha feito o exame, estava lá a pedra, depois eu fui fazer um outro exame, com contraste, para saber onde que estava a pedra. E não tinha mais nada também. Falei, pastor, o senhor foi uma testemunha, uma nuvem de testemunha ao meu redor. E isso é para edificar a tua fé, pastor. E eu falei já empolgado, pastor, o que o senhor precisar lá, tá? E eu falando para ele assim, se você precisar que vai fazer campanha, pastor, nós estamos com um coral agora, vamos fazer uma agenda lá. Falei para ele, pastor, músico da igreja, nós vamos fazer alguma coisa. E ele, projeto de vida, eu vou precisar contar com vocês. Pode contar, pastor, que eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Isso também. Não é? E daí o pastor Alcione chegou do lado, eu falei, pastor, quantos anos que faz que o senhor dá aula de ITQ? Ele falou, vai fazer 22. E você, pastor Carlos? Ele vai fazer 19. Eu falei, pois é, eu vai fazer 17. E vocês são testemunhas para mim. E eu contei para o pastor Alcione, ele testemunhou, na verdade ele contou para mim, ele estava um tanto inquieto, né, uma vez, e ele contou para mim que, bem quando a gente trabalhava no hospital junto, que ele teve um sonho, e que chegavam algumas ovelhas para ele, meio encardidas, e ele pegava, mas estão meio encardidas essas ovelhas, ele esfregava aquilo, espumava, enxaguava, e daqui a pouco aquelas ovelhas ficavam branquinhas, e ele dava um tapinha e elas iam, e ele ficava feliz. Daqui a pouco estava cheio de ovelha branquinha. Passou-se os anos, eu acho que passou uns 15 anos,
E um dia nós estávamos conversando e ele estava um tanto meio ansioso, meio triste. E ele falou, pois é, pastor. Todo mundo vai para fora, fazem missão na África, ficam lá. A igreja sustenta lá na Europa, na África, em tal lugar e coisa e tal. Eu fiz pedagogia para poder ir. A minha esposa fez enfermagem para poder ir para fora do país. Nós estamos preparados, mas até agora os pastores não liberaram. Eu olhei para ele e falei, pastor, o senhor é uma grande referência para mim. O senhor não pode esquecer, porque eu lembrei disso. O senhor não é um missionário que Deus vai mandar para fora. O senhor é alguém que vai reeducar pessoas para fazer missões lá fora. Tá? O senhor vai lavar pessoas. Isso é educação missionária. O senhor vai treinar pessoas. E eu no Sabará, é o senhor no Sabará. O Carlos do Espírito Santo na África, é o senhor na África. Várias pessoas, pastor. E ele ficou pensando, quando Deus entra no coração de pastores, ninguém pode tirar, ninguém pode impedir, pastor. E eu lembro, eu disse para ele, de uma vez que o senhor me contou, recém-separado do casamento, não estava fácil, um filho pequeno, que o senhor queria ver, uma situação conturbada, mas o senhor foi ganho na barraquinha de cachorro-quente. E agora era cristão, estava assíduo na igreja, estava jejuando, e ia pegar o seu menino, na agenda que estava, ia pegar o seu menino para passar o final de semana. E de repente, o senhor estava jejuando o dia inteiro. E chegou até a casa da sua ex, e ela estava com um namorado lá. E de repente você falou, então, eu vim pegar meu filho, porque vai passar comigo e coisa e tal. Não, meu amigo. Eu sei que teve uma discussão, algo desse tipo, e aquele homem era contramestre de capoeira. O pastor Alcione era militar. Era contramestre de capoeira, e aquele homem foi, deu uns giros lá e deu um chute no rosto dele. E ele saiu. A vontade dele, naturalmente, era ir, pega uma arma, faz alguma coisa e volta lá, porque hoje em dia não existe machão. Tem sempre o depois. A vontade dele era fazer isso. Estava queimando. Só que em vez de tirar uma vida, ele salvou uma vida. Ele foi orar para aquele homem, mesmo com o coração doído, mesmo morrendo de raiva da situação. Ele orou para aquele homem. Eu quero resumir para você a situação. Hoje, esse homem, ele é cristão. Não me pergunte o porquê, se foi por conta disso ou não, mas dessa perna, ele é manco até hoje. Ele é manco até hoje. E eu lembrei que quando eu estava evangelizando um rapaz, amigos de infância, e por trás de droga ninguém presta. E eu estava entregando panfleto, eu estava orando, eu falava de Jesus para os meus amigos, e aonde eu estava? Eu lembro que um desses rapazes, ele olhou para mim, e eu disse uma coisa que ele não gostou ali, umas coisas que faziam, e ele cuspiu no meu rosto. E quando ele cuspiu no meu rosto, eu fechei minha mão na hora assim, eu pensei, cara, agora, é agora. Pensei em deixar Jesus de lado, mas não tem como, ele não está do meu lado, né? Ele está dentro de mim. Pensei em fazer isso, na mesma hora eu lembrei também do testemunho do pastor Alcione. Na mesma hora, e eu fui orar por aquele rapaz. Resumindo para você, passado alguns anos, aquele rapaz membrou aqui na nossa igreja 1 ano. Ele e a esposa dele foram tratados no casamento. E ele foi depois para outro lugar, mas até hoje ele fala para mim e para qualquer um que chegar, os únicos pastores que eu confio é o pastor Carlos e o pastor Neno da 10ª igreja. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Nós temos referência para aquilo que quisermos fazer de bom. Nós temos vários exemplos de muitas pessoas. Nós temos vários exemplos. E na Bíblia, no capítulo 11, quem escreveu a carta nos fala de Abel, que nos ensina que a melhor oferta, o melhor que temos é o que Deus merece, e nada menos que isso. Ele vai falar de Enoque, que tinha uma intimidade tamanha que Deus o toma para si, porque Deus sempre está buscando a nossa amizade. Ele vai falar de Noé, que mesmo num período de extrema imoralidade, Noé foi íntegro. Íntegro. Existem pessoas que nos ensinam a crescer. Existem pessoas que nos ensinam a permanecer firmes na fé. Você e eu precisamos de mentores sempre. Você e eu precisamos ser discipulados por pessoas,
Porque a comunhão é uma ordenança, e para permanecermos firmes, não podemos nos afastar, não podemos sair desse crescimento, precisamos permanecer juntos, meus irmãos. Você e eu precisamos, sim. Então, se você não quiser naufragar na fé, se você não quiser, meu irmão, afundar, ou esquecer de voltar para o barco, você precisa olhar para essa grande nuvem de testemunhas. Amém? Segundo ponto. Olha o que fala no versículo ainda. Desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos nos livrar dos embaraços, das correntes que impedem de nos movimentar saudavelmente. O autor se refere aqui a 2 tipos de embaraço. O primeiro são os pesos. O que isso representa? Eu não sei se alguém aqui já jogou vôlei ou já jogou futebol. Eu lembro na minha adolescência que eu jogava futebol pela federação. E eu lembro que para que você desenvolvesse bem no campo, tinha época que você usava peso nos tornozelos, peso de areia, é algo preparado já. É um peso com velcro e você coloca no tornozelo. Então você tinha que correr com aquilo, você tinha que ficar pulando obstáculos com aquilo, pulando escada, descendo, e você fazia vários exercícios para que você fortalecesse os seus músculos. E quando você ia para o treino mesmo, ou quando você ia para um jogo oficial, ali você corria como nunca, você pulava mais alto que os outros, por causa que os teus músculos estavam fortalecidos. Todo aquele peso, você se livrava, e você ficava mais e mais forte. Pesos são lançados sobre nós à medida em que nós crescemos. Responsabilidades, pressões aumentam, e precisamos amadurecer nisso e parar de reclamar, porque Deus está desenvolvendo em nós músculos espirituais. Deus está desenvolvendo em nós caráter. Porque se algum dia você vai ter poder para algo, o que protege o poder é o caráter. Está difícil, meu irmão? É a oportunidade de você desenvolver a capacidade para aquilo que virá ainda. Deus tem coisas maiores para você. Olha para José na Bíblia, olha para José. Lá no Egito, ele foi traído, ele foi sequestrado, ele foi impedido, ele foi restringido, ele foi caluniado, injustiçado, esquecido, resistido. E depois, pastor? Depois ele foi colocado para governar. Ele foi colocado para salvar, ele foi colocado para cuidar, para consolar, pois havia um plano maior. Você tem certeza que você faz parte de um plano maior, né? Se tiver peso em suas pernas, é porque você irá pular mais alto, você irá correr melhor. Eu lembro, meu irmão, olha, eu estou aqui hoje, graças a Deus, eu tenho carro, né? Tenho veículo hoje. Mas eu lembro quantas distâncias eu andei a pé, sozinho. Eu lembro de vezes que eu tinha uma pasta assim, que um amigo meu fez para mim, que eu carregava minha Bíblia dentro daquela pasta. Longas distâncias. Eu lembro que eu voltei de madrugada do centro andando. E às vezes eu tinha só um vale-transporte para voltar, ou depois de vigília, ou depois de um culto, e eu entregava aquele vale-transporte na salva da igreja. Quantos e quantos anos desse jeito, quantas vezes voltando aqui da igreja a pé, e quanta chuva eu peguei no meio do caminho, mas a Bíblia, ela não podia molhar, mas Deus estava criando em mim músculos de perseverança para que não tivesse frescura nenhuma. Você está entendendo? Quantos momentos, meu irmão, quantos momentos que eu tive que ficar quieto, esperando Deus me responder, porque parece que Deus não respondia. Quem aqui já é filho de pais separados, sabe o que é você ficar na frente? Ó, teu pai vai visitar hoje, ou a mãe vai vir te buscar hoje, então fica arrumadinho, penteadinho, como diz o outro lá, Nicolas Cagezinho, cabelinho penteado, cheirosinho ou cheirosinha, esperando o pai vir pegar para passear. Quantas vezes eu tive que ficar esperando Deus vir pegar nas minhas mãos, porque as respostas parece que não vinham, e Deus sempre veio no tempo dele e mudava o quadro. É verdade, é verdade.
Então, eu lembro uma vez que a vó e mãe de um pastor muito conhecido, uma avó que criou ele como mãe, faleceu. E ele estava muito comovido e tinha ali vários pastores, dinossauros na fé. Os meus professores estavam ali, os meus pastores estavam ali. E eu tinha, acho que 21 anos, tinha acabado de assumir a igreja aqui. E de repente eu fui lá visitar, fui lá no guardamento, no velório. Quando eu chego lá, o pastor que ia fazer o fúnebre para o pastor estava muito abalado. E ele falou, não vou fazer, pastor. Faz você para mim. Eu falei, e os pastores, não, eu não vou fazer. Outro, eu também não vou fazer. Outro, não, eu também não vou fazer. Outro, não vou. E ficou eu ali, eu pensei comigo. Eu fiz aquela oração, a oração de Enéas, né? Senhor, tu sabes. E eu me senti ali no meio daqueles pastores, um leão na cova dos Daniéis. Um leão na cova dos Daniéis. Eu falei, pois bem, eu nunca ouvi falar nada a respeito dessa senhora, mas vamos lá. E eu fiz o fúnebre naquele lugar para consolar todos. Quantas e quantas vezes eu aprendi, andando de ônibus, seja para onde for, nunca negar consolo para ninguém. Nunca! Eu lembro numa igreja que eu fui pastor auxiliar, eu tinha 18 para 19 anos. E eu lembro que um homem ali me procurou depois do culto e falou, pastor, eu queria muito uma oração na minha casa, mas o senhor pode orar daqui mesmo, o senhor não vai querer entrar. Eu falei, mas aonde que é? É aqui do lado, dentro do centro de Umbanda, eu moro ali. Eu falei, eu vou lá. Não, pastor, mas tem um galo lá, viçoso, e ele tem um espírito de tranca não sei o quê, que ele não deixa ninguém entrar ali não. Ele pula nas pessoas, ele fica ali, já fica solto, ele pula. Não deixa, só eu que entro lá e minha esposa. O rapaz falou o nome para mim, eu não lembro o nome dele, mas o apelido eu lembro. Shrek. Eu acho que você lembra do Shrek e a Fiona. E você lembra do lugar, lá do centro. Eu falei, eu vou lá. Não tem problema. Ah, pastor, você não sabe da encrenca. Eu vou lá. Vamos lá. A hora que eu entrei lá, uma miséria, coisas no chão. Cheguei, orei com ele, conversei com ele lá na casa, com ele, com a esposa e tudo mais, enfim. Eu falei, e cadê lá o galo? Está lá no terreiro. A hora que eu cheguei lá, olhei, ele lá dentro, num canto escondido, numa sombra. Eu falei, tá gordo, viçoso, e o povo passando fome aqui, uma miséria. Escondido, não atacou, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E hoje, esse homem, chamado de Shrek, eu acho que ele já é obreiro, né? Pastor auxiliar obreiro, ele e a Fiona, lá em Paranaguá, numa igreja. Ele passou pela casa de recuperação da Manaim, lá com o pastor Beethoven, na época, lá na Graciosa. Né? Você chegou a conhecer, chegaram a conhecer ele ou não? Chegou, né? Lá na Graciosa. E um homem que ajudava aquele centro de Umbanda lá, está aqui! Hoje é pastor, o pastor Osmair. Eu conto isso para você, meu irmão, porque eu nunca neguei levar o evangelho para qualquer lugar. Seja de madrugada, seja de dia, seja a gente possessa, seja no meio de bandido, policial, juiz, ou seja o que for, porque andando longa distância, seja o que for, Deus foi fortalecendo os meus músculos e fortalece até hoje, meu irmão, para seja o que vier, o que for, está lá, você está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, e olha o testemunho que Deus vai fazendo. Pare de reclamar dos pesos, deixa Deus te desenvolver. Eu podia ficar reclamando, no meu batismo não tinha ninguém conhecido. Eu fiquei tantos anos caminhando sozinho, longas distâncias. No meu curso de teologia, ninguém me ajudou. Passei fome, depois alguém começou a pagar lanche para mim. Isso para mim é testemunho. Né? Tive que vender minhas roupas, até minhas roupas, para poder pagar curso de teologia. Eu lembro um aniversário meu que meu pai falou para mim assim, daí piá, meu pai é diretão, meu pai de criação. Estava pensando em dar um sapato de presente de aniversário. Pai, o senhor não liga, então, em vez de me dar um sapato, o senhor não me ajudar a pagar a minha formatura de teologia? Não, pode ser então, eu deposito direto para te ajudar lá, parcela e tudo mais. Mas eu lembro que eu vendi
roupa, vendi rádio meu, jaqueta, de coisas que eu fui vendendo para eu poder pagar a mensalidade, depois trabalhando para poder receber bolsa, e ainda indo andando, e às vezes voltando. Na época, eu e minha esposa tínhamos 2 filhos só, nós temos 3, mas na época os 2 pequenos, e voltava andando para casa, às vezes tinha que ir andando e voltar andando, e quem disse que não pegava chuva? Meu irmão, Deus está criando músculos em você. Eu não sei como, mas o dinheiro apertadérrimo do mês, sempre sendo dizimista, sempre sendo ofertante, sempre sendo. Deus é fiel. Deus é fiel. Já para não se corromper, seja o que for que vá se apresentar, como lá no terreno, que vieram propostas para que eu negasse um terreno, eu falei, não é meu. Então Deus vai criando músculo em nós. Meu irmão, é muito importante isso. Eu lembro uma vez, quando eu falo para você de criar músculos, eu lembro uma vez que eu ajudei numa igreja como pastor auxiliar, eu falei para vocês já, quando eu tinha 18 para 19 anos, e de repente eu reparei que naquela igreja não tinha ministério de missões. E eu nunca fui líder de missões nem nada. O máximo que eu fui lá era líder de jovens, vice-líder de jovens ainda, antes de assumir os jovens. Eu cheguei para o pastor e falei, pastor, não tem grupo de missões, né? Mas o senhor permite eu começar um grupo de intercessão na igreja? O pastor falou, pode, fica à vontade. E eu comecei, falei, pastor, assim que começar o grupo de intercessão, através desse grupo de intercessão, vai começar o grupo de missões. Eu fiquei 1 ano, e várias vezes sozinho intercedendo, porque não tinha nem a chave da igreja, para o lado de fora. E daí, depois de 1 ano, tinha 5 pessoas que iam comigo, e que ainda alguns eu passava na casa pegar antes. Eu comprei uma bicicleta dessas barras circulares de mulher, aquela com o banco desse tamanho, de mola, aquela confortável mesmo, né? Porque eu era o que morava mais longe da igreja. Depois de 1 ano, o grupo de missões estava começando comigo ali. Eu pensei, bem, nunca recebi treinamento disso. O que eu fiz? No computador, eu montei ali um panfleto. Fiz ali no Paint e no PowerPoint, e eu fiz ali o endereço da igreja, quero orar por você, algo desse tipo, cultos, isso e tá. E eu imprimi vários em folha A4, e eu cortei ali na navalha, sozinho, mais de 2.000 panfletos. E juntei aqueles 5 e falei, agora nós vamos evangelizar, vamos jejuar, vamos orar, nos preparamos. E eu falei, agora nós vamos nas casas, nós vamos abordar pessoas nas ruas. Gente, eu e aquele grupo ficamos dias ali. Um sol que você não tem ideia. Eu com uma calça jeans, parecia de lona, grossa, branco, que eu fiquei branco igual eu, assim não fica bronzeado, só fica vermelho. Meu irmão, depois, e eu lembro que teve dia que eu fui muito humilhado ali, bem da verdade. Mas depois desses 2.000 panfletos, depois de dias, de tudo isso, uma pessoa foi para a igreja, um homem só. E esse homem aceitou Jesus. Mas ele não ficou nos cultos. Depois de tanto tempo, depois de tanto trabalho. Eu estou dizendo para você que é muito trabalho que você vai ter, não são muitas situações que Deus vai criando perseverança em você. De todos esses trabalhos que você vai fazendo para gerar fruto, Deus está criando músculos espirituais em você. Entenda isso. Então, o primeiro ponto, vai chegar ao ponto de você se livrar de alguns pesos. Tá? Então, o segundo ponto aqui para que você volte para o movimento, você precisa se livrar do pecado. Precisa se livrar do pecado, que é o segundo ponto que ele deixa claro aqui. Tá? O pecado que tenazmente nos assedia, isso é, constantemente, isso é, o tempo todo. Você pode ter tido um encontro com Cristo, mas em todas as estações do ano, o pecado baterá a porta tenazmente. Pastor, como que nós nos livramos disso? O versículo 4 diz algo interessante. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Essa é uma luta séria. Se você quer vencer na caminhada, vencer na batalha, vai ter que chegar neste ponto. Porque pecado interrompe bênçãos. Tem muita gente que tolera pecado na vida, mas não entende que tem bênçãos represadas na vida.
está tudo enrolado. Não minimize dizendo que é só um mau hábito. A comunhão está interrompida e alguns de nós não estamos levando isso a sério. É preciso resolver isso em nome de Jesus. Meu irmão, por isso que eu gosto muito do Salmo 1. O Salmo 1, o verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele anda, ele para e ele se assenta. E se o texto continuasse progressivo, ia falar que não se deita. O pecado amortece a gente. A primeira aqui é a vista grossa, a hora que vai perceber, a pessoa está totalmente envolvida pelo pecado. Tá? O remédio está no próprio Salmo 1 aqui. Diz bem assim, sabe como é que você combate isso? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nele medita de dia e de noite. Então será como a árvore plantada junto ao ribeiro, e que no devido tempo dará o seu fruto, e as suas folhas não murcham, e tudo o que fizer será bem-sucedido. Meu irmão, se a tentação é constante, a busca por Deus precisa ser constante. Nós precisamos buscar a provisão de Deus a cada dia para vencer a tentação. O que diz na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso é, a provisão de cada dia. E bem alimentados, nós resistimos melhor. Porque o pecado, ele vai continuar batendo a porta sempre. Não se iluda achando que isso não vai acontecer. Se alimente diariamente e a sua vida irá se desenvolver. Terceiro ponto, para quem o navio foi e você estacionou na fé, deixou de crescer, saiu do movimento. Terceiro ponto, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor, consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Se nós queremos deslanchar, não ficarmos atolados na vida espiritual, nós precisamos ter foco. Todos aqui da igreja fizeram algum projeto de vida final de ano na igreja ou não? Levanta a mão, quem já fez um projeto de vida? Olha que legal. Empresas bem-sucedidas, casais que permanecem juntos, igrejas crescentes, sempre estão renovando o motivo do seu foco. Senão, você perde a tua visão. Você perde essa expectativa, essa esperança. Porque as impressões, elas vão se moldando, elas vão se modernizando e algumas coisas não fazem mais sentido para a gente. Se você fez um projeto de vida, Senhor, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, Senhor, eu quero entrar para a faculdade. Mas você tem alguma meta espiritual? Você tem algum foco espiritual? Se você não tiver, as distrações, elas vão tomando conta da nossa rotina. E se não tomarmos cuidado, nós desistimos dos alvos. Meu irmão, eu lembro que eu aceitei Jesus com 16 anos. Comecei para a igreja. E daqui a pouco eu pensei, por que ninguém me escuta? Eu falo desse Jesus para todo mundo que eu conheço. Eu falo do que ele fez para mim. E eu estou virado num chatão. Ninguém aceita Jesus comigo. Quero ser pai. Aí, eu pensei, veio na minha mente, olha o que a Bíblia fala. Recebereis poder do céu. Poder. Eu preciso pregar o evangelho com poder. Eu preciso ser batizado no Espírito Santo. E eu estabeleci uma meta. Esse ano eu tenho que ser batizado no Espírito Santo. E era jejum, oração, vigília, em cima de vigília, igreja, visita, onde estava o movimento, eu estava lá. E simplesmente um dia, cansado depois do trabalho, num culto de terça-feira, fui para a igreja, um pastor que falava espanhol, o outro do lado ali meio que traduzindo, meio embolado, tudo, colocou uns hinos dele com os trompetes, e na época eu nem curtia, e começou,
e de repente eu falei, bem, eu vou começar a orar. Comecei a orar e eu entendi bem a palavra descritiva quando fala em Atos, como que um vento impetuoso. Eu sei que eu levantei as mãos, eu sei que um cadeado foi aberto na minha vida, eu sei que comecei a falar com Deus em línguas estranhas, eu sei que um fogo, algo começou a queimar dentro de mim ali, e de repente, a hora que eu vi, eu estava lá na frente, no meio daquela catedral, aquele pastor impondo as mãos sobre mim. Meu irmão, depois disso eu ia para a escola falando em língua estranha. Depois disso, meu irmão, eu comecei a ter testemunhos da minha vida, foco espiritual. Quando eu assumi a igreja aqui, eu lembro que eu chamei aquele povo e quando eu comecei a ver uma série de situações, eu falei, gente, nós vamos ficar uns 5, 6 anos tapando buraco aqui, mas nós precisamos resistir, porque depois nós vamos crescer. Meu irmão, quantas vezes eu fiquei esperando a resposta de Deus? Quantas vezes eu fiquei coisas mínimas, simples às vezes, esperando de Deus a resposta, e eu ficava lá todo Nicolas Cagezinho, cabelo penteado, esperando Deus pegar na minha mão, que parece que não escutava a voz dele, parece que não vinha nenhuma solução, um aperto, e as coisas não andavam. Você acha que hoje passou isso? Deus sempre foi fiel e as coisas não vieram no tempo certo, mas eu continuo cabelo penteado, todo Nicolas Cagezinho, perfumadinho, esperando o pré-moldado chegar. As coisas chegaram, o terreno chegou, outro terreno chegou, as coisas vão acontecendo. Eu continuo ainda, meu irmão, combatendo o mal. E combato o mal também dentro da minha casa, eu e minha esposa. Meu irmão, nós combatemos o mal. E o erro de alguns cristãos por perder o foco é entrar naquela frasezinha, nada a ver. Nada a ver. Nós, como cristãos, celebramos a vida, meu irmão. Celebramos a vida e o mal tem uma astúcia muito sutil de colocar isso dentro dos lares, através da brincadeira, através de festas, através de coisas desse tipo, começam a celebrar a morte e tudo que não presta através disso. Muito sutil. Nós combatemos o mal. Nós combatemos tudo que representa o mal. Nós estendemos o reino de Deus. Eu vejo, às vezes, irmãos e irmãs, principalmente aqueles que lutam tanto, entre aspas, que dizem, jamais terá alguma coisa dos estadunidenses aqui, porque a cultura, aí em vez de pegar a cultura daqui, ainda pega a cultura norte-americana, esquece total das suas defesas. Total das suas defesas. Você precisa ter foco espiritual, meu irmão. Foco. Olhe para o Jesus da Bíblia e veja como ele tratou com o pecado. Olhe para o Jesus da Bíblia e veja o que ele disse quando queriam seguir ele. Ele falou, aprender a negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Não repare na tempestade, não. Foque em Jesus. Mesmo cansado, quando nós não entendemos que Jesus é a fonte, nós temos medo. Medo de ser dizimista, medo de ofertar, medo de fazer, medo de assumir. Mas quando nós sabemos que Jesus é a fonte, nós dependemos dele, meu irmão. Nós vencemos hoje, nós voltamos ao movimento, amém? O livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. É muito fácil perder o foco. Isso ocorre pelo fato de se colocar em movimento sem ouvir a Deus. Você conhece pessoas que querem entrar no movimento sem ouvir a Deus? Quantos pastores que eu conheço que por mania de grandeza querem alugar um templo gigante e se enfiam em dívidas colossais com aluguéis, depois tem que fechar, passa vergonha. Quantas pessoas que querem assumir algumas coisas sem esperar o movimento de Deus, sem esperar o navio de Deus, entram em embarcações erradas. E milagres não acompanham embarcações erradas. Milagres não acompanham embarcações erradas. No final do ano passado, eu estava orando a Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim mais, Pai? Porque cada ano eu entendi o teu foco. Esse ano eu não vou me envolver com a questão dependência química diretamente mais. Esse ano eu vou me envolver com a questão psíquica, com a questão loucura, né, para alguns. Isso faz alguns anos, né? Mas comecei a me envolver no Instituto Neuropsicanálise.
Agora você vai voltar para a questão de dependência química também, com a neuropsicanálise também. Agora você não vai dar aula mais de teologia. Agora você vai voltar a dar aula de teologia. E eu estou buscando a direção de Deus. E ele me respondeu: Carlos, está faltando você me louvar. Está faltando você voltar nessa embarcação. Está faltando você ter esse foco. Senhor, eu quero voltar com esse foco. Mas eu quero voltar melhor. Eu quero tocar teclado. O Senhor me dá a condição de comprar um teclado. Ou eu quero ganhar um. Meu irmão, e eu fui nessa daí. E toda hora que era para comprar um teclado, alguma coisa, agora eu vou fazer uma loucura, agora eu vou... Não comprava. Não comprava porque aparecia alguma emergência. Ou a caminhonete estragava, ou não sei o que isso, ou tinha que, ou apertava, ou isso, ou aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Semana passada, eu ia comprar. Na quinta-feira, eu conversei com uma mulher na internet, um teclado usado, estava barato. Falei, vai esse mesmo para começar, cara, eu preciso começar, está me dando agonia. Senhor, eu já orei, quem sabe não é para comprar isso aí. Chegou na hora, não tive resposta nenhuma de Deus. Era para eu buscar o teclado lá em Colombo na sexta-feira. Não comprei. No domingo chegou o Ivan aqui. O Ivan, com o teclado da Cássia. Da Cássia não, da Cássio. 5 oitavas. Chegou para mim e falou, ô pastor, faz 2 semanas que era para te entregar aqui, que pediram, eu esqueci. Faz 2 semanas que era para eu te entregar esse teclado. Eu não sabia se eu ficava feliz ou brabo. Mas de qualquer forma eu não comprei o teclado. E está lá o teclado. Falei, Senhor, provei agora os professores. Acabei de falar com uma ali agora. Né? A irmã Loren vai me ajudar, se dispôs a ensinar, ali passar as primeiras bases para mim, porque eu tive aula de partitura quando eu tinha 7 anos, tive 1 ano e meio, algumas coisas de ouvido, mas, meu irmão, é a mesma coisa que está começando praticamente do zero, tá? Em várias coisas. Então, preciso ter foco, eu preciso me envolver. Olha o tanto, eu dou aula no ITQ hoje, eu atendo lá a casa de recuperação, eu atendo o estudo de neuropsicanálise, eu atendo as igrejas, eu prego onde, hoje eu preguei de manhã aqui, atendi depois pessoas, fui lá para Piraquara fazer um culto fúnebre, voltei para casa e vim aqui para trazer a mensagem de novo, e todo dia é uma loucura, mas o Senhor me chamou para fazer mais, e é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E diante disso, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu vim aqui te perguntar algo. Quais são os seus planos espirituais? Quais são as suas metas espirituais? Qual é o teu foco espiritual? Seu objetivo espiritual, ele é claro? Ou você está igual aquela música do Roberto Carlos, estou vivendo a vida por viver? Se você tem um objetivo para tudo na tua vida, se você tem um objetivo financeiro, se você está construindo a tua casa, esperando a tua velhice, eu estou fazendo para os meus netos, pastor, não, estou preparando aqui para a minha aposentadoria, olha, eu estou pensando nisso. Você não tem uma meta espiritual? Se você tem um objetivo para tudo, mas não com Deus e seu ministério, você vai estacionar na fé. Vai estacionar. Você tem buscado o que Ele tem para você, meu irmão? O que você está fazendo para você não esquecer as suas metas espirituais? Se você não entende o objetivo, a rotina vai ficando sem sentido e insuportável. Eu vou no culto como espectador, eu vou por ir. Pastor, a minha meta é construir aquela catedral lá. A minha meta é fazer tal coisa. Pastor, a minha meta espiritual? Não é só essa parte prática, não. Essa evolução que você tem que ter com Deus. Volte ao objetivo hoje, volte ao rumo, porque você está se distraindo pelas correrias da vida. O que você está disposto? Olha só, presta atenção no que eu vou falar para você. O que você está disposto a deixar de lado para viver o propósito de Deus nesse tempo? O que? Deus quer que você limpe a tua mesa. Tem coisas que a gente tem que deixar de lado. Então, essas coisas estão tomando muito tempo na nossa cabeça, muita atenção, estão atrasando o que Deus quer para a sua vida. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Há pessoas que vivem correndo atrás de dinheiro, o dinheiro vive correndo atrás delas. Quando alcança o dinheiro, não tem saúde nenhuma. Meu irmão, o que você está disposto a deixar de lado?
Quem está reinando no teu coração? Isso é, quem está reinando nos teus pensamentos todos esses dias? Meu irmão e minha irmã, você quer voltar ao movimento? Você quer entrar no barco porque as coisas aconteciam na rotina, não davam moral nenhuma para Noé. E um dia a arca se fechou e aquelas pessoas ficaram. Hoje eu fui fazer um fúnebre e a arca que fechou ontem para alguém. Um homem de 44 anos, muito triste. Tio da Gleice, 44 anos, trabalhando com pré-moldado. Lá em Paranaguá, o pré-moldado caiu no peito dele, uma coluna, desarmou. Muito triste. Quem que vai imaginar? Morreu na hora. Meu irmão, minha irmã, quantos querem se colocar em movimento hoje, de novo? Quantos? Se coloquem em pé em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Eu quero que você coloque a mão no teu peito assim. Eu quero muito que você feche os teus olhos. Qual é a tua meta espiritual? Qual é a tua meta espiritual? Deus está chamando você. Você está ouvindo a voz dele? Ele quer a tua amizade, ele quer pegar nas tuas mãos. Ele quer que você espere ele. O que está acontecendo? De que forma você vai se envolver? De que forma você vai melhorar? O que está faltando no corpo de Cristo que você pode começar a desenvolver por amor, pode preencher, pode melhorar? Deus está chamando você, porque Ele te deu pesos espirituais que hoje você se desenvolveu com uma capacidade muito grande, muito grande. Deus está te chamando, e você sabe disso, para fazer toda a diferença. Você tem uma nuvem de testemunhas ao redor, você sabe disso. Deus te deu experiências e hoje Ele está chamando você para renovar o seu foco. Eu vou orar por você agora. E você vai se colocar em disposição para Deus. Você sabe dos passos que você tem que dar. Você que está aí na tua casa também. Põe a mão no teu coração. Deus Todo-Poderoso e Fiel, a tua palavra foi entregue para aquelas pessoas, principalmente, que se distraíram pelos afazeres aqui, que se distanciaram pelos afazeres aqui. Mas hoje, meu Deus, o alerta também veio para aquelas pessoas que estacionaram na fé, que deixaram de acrescentar na vida, que estão esperando a morte simplesmente chegar, e que querem viver de uma forma acomodada na fé. Talvez eu falo com alguém, pai, que nunca ganhou uma alma para o Senhor Jesus. Talvez eu falo com alguém, meu Deus, que nunca serviu de uma forma tão íntima, próspera na tua casa. Nunca assumiu um ministério, por mais simples que seja. Pai, eu peço ao Senhor que ministre nesses corações, que tire toda essa penumbra, que tire toda essa escuridão da mente, que afasta, que dá medo. Pai, dá hoje a unção da visão para essa pessoa, do foco. Renova hoje, Jesus Cristo, a expectativa dessa pessoa. Renova hoje o movimento para que entre neste barco, Jesus. Para que não estacione em alguma fase da vida, em algo que não deu certo talvez, em alguma frustração. Para que não estacione nessa fase da vida. Mas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ministra a coragem, a força, a garra, liga ao céu essa pessoa. Oh, meu Deus, que Satanás caia por terra mais uma vez, Pai. Que ninguém aqui seja exposto em sua vergonha, mas, meu Deus, que a Tua graça venha envolver para avanços na vida, que seja para a Sua glória, que seja para o Seu louvor, Jesus Cristo. Assim, meu Deus, nós estamos ligando aos céus, em nome de Jesus. E todos digam, amém, graças a Deus.